Viagem no tempo do médico para Geseon. Tudo começa com nosso protagonista Bayek. Ele era um simples jovem que aos 30 anos conseguiu se tornar um professor de medicina. E além de ele ser um ótimo cirurgião, uma pessoa que realmente levava o fardo de ser um médico muito a sério. Mesmo em momentos de lazer, a sua vocação para pensar nos próximos exames e operações que ele iria fazer estava sempre em sua mente. Bayek, ele era alguém que costumava causar tremor nas pessoas que estavam perto dele devido a seu tamanho e talento. Para alguém tão jovem, ter o respeito de todos era muito significante isso na sua vida. E esse era para ser mais um dia normal para ele. Porém, o diretor do hospital acabou chamando ele. Bayek, ele sabe que quando o diretor do hospital chama ele, é realmente um favor que ele tem que fazer ou alguma coisa que ele tem que se sujeitar. Mas infelizmente ele teve que ir. E realmente a sua desconfiança estaria sendo cumprida. O diretor do hospital queria que ele fosse até a casa do presidente da companhia do hospital. E esse era um convite que mesmo alguém do calibre de Bayek, que é o nosso protagonista, ele não poderia recusar. Para um cirurgião, seus talentos sempre serão testados na sala cirúrgica. Ninguém quer tirar um cirurgião do hospital. Ninguém iria mandar alguém tão esplêndido para simplesmente um atendimento domiciliar. Mas para o presidente do hospital, ele teria que ir. E ao chegar na residência do presidente, Bayek, junto com a sua bolsa de medicamentos, que era uma companhia que ele sempre carregava, já que ele era um cirurgião que gostaria sempre de estar preparado para todo tipo de situação, e ele acabou perguntando para o presidente aonde ele se afligia. E o presidente falou para ele que ele só queria simplesmente ter uma checagem de pressão arterial. Só queria isso, só queria ver se a pressão dele estava boa. E depois de afirmar que o presidente estava mais firme que uma rocha, para que nosso protagonista não fosse em vão, o presidente acabou resolvendo mostrar para ele uma pintura. E a arte que ele estava mostrando era muito fascinante. E nosso prota pensava como que aquela arte o fascinava. Era como se ele tivesse visto aquela arte em algum lugar. Quanto mais ele olhava para ela, mais fascinante ela ficava. E antes que ele pudesse fazer alguma pergunta para o presidente, para que ele pudesse responder às suas aflições, e sem aviso prévio nenhum, ele acabou sendo lançado para dentro da pintura. Pensando que era um sonho ruim, Bayek, agora sendo chamado de Kang Yunki, mesmo ele estando ali naquela situação com um nome diferente, e vendo pessoas estranhas, com roupas estranhas, que eram de um tempo estranho, que era do tempo de Joseon, que era de um tempo onde o mundo era governado por uma monarquia, ele achou que aquilo era não só um sonho, já que ele estava muito fascinado pela pintura. Então ele acabou deixando o sonho fluir. E ele acabou descobrindo que um dos servos estava muito doente. Por ser um grande médico, ele notou que o médico que foi chamado para cuidar daquele servo, ele era um charlatão. Qualquer pessoa, ao olhar o paciente, saberia que aquilo ali era um trauma no apêndice. Provavelmente o apêndice daquele paciente havia estourado, então eles teriam que fazer uma cirurgia. Pessoal, vou deixar com vocês para vocês verem mais sobre a trajetória do nosso protagonista aos seus olhos, nesse reino estranho, nesse mundo estranho. É muito novo esse manhwa, então não posso falar muita coisa para você, porque também não sei muitas coisas. Então vamos descobrir junto, né? Dr. Gênio Lee Moon-jin. Tudo se inicia com Lee Moon-jin, um jovem que estaria pensando na sua vida. Enquanto os outros jovens da sua idade faziam um cursinho para adentrar na faculdade, Moon-jin lutava para viver mais um dia na sua vida. Talvez devido à falta de cliente no trabalho, as suas lembranças vieram em sua mente. Alguns anos atrás, Jin e seus pais sofreram um acidente, até que um carro veio sobre eles desgovernado e acabou colidindo com a sua família, causando um acidente. Por sorte, Jin estava no banco de trás. Por essa sorte, banhada de dor e sofrimento, ele teve que sofrer sozinho. A sua mãe estava em estado vegetativo, enquanto seu pai acabou colidindo e morrendo no acidente. Jin foi obrigado a sair do hospital para ir no enterro do seu pai e depois retornar para o hospital para ficar com a sua mãe. Esse trauma fez ele crescer muito mais cedo. Agora ele estaria trabalhando para sustentar a sua vozinha e pagar as despesas médicas da sua mãe. E antes que ele pudesse ser consumido pelos seus pensamentos, seu amigo Sung veio avisar para ele que um grupo de valentões estava mexendo com os alunos da sua escola. A escola onde Jin ele estudava só tinha nerd, e por isso ele sabia que essas pessoas estariam tomando uma surra para os valentões, então ele correu para ajudar aqueles pobres coitados. Jin ele não era muito inteligente, mas ele tinha um dom, e ele sempre utilizou seus punhos para ajudar os mais fracos. E depois de salvar os seus amigos daquela agressão gratuita que eles estavam sofrendo, Jin ele acabou percebendo que ele teve um trauma na cabeça, ele tomou uma paulada na cabeça, e ele começou a sentir muita fadiga e o corpo dele começou a ficar muito estranho, ficar muito lento, até que ele acabou desmaiando. E ao acordar na cama do hospital, sabendo que ele não teria condições nenhuma de pagar a despesa, ele resolveu meter o pé sem pagar. Quando ele chegou em casa, Jin ele pensou que ainda ele estava ouvindo coisas devido à pancada que ele sofreu na sua cabeça. Até que ele olhou para o lado e percebeu que tinha um fantasma lá. E esse fantasma dizia para ele que o seu nome era Cooler. E ela dizia que ela era uma médica que morreu em 1950. E achando aquilo ali que era muita
loucura da sua cabeça, já que a pancada foi muito forte, Jin resolveu ignorá-la e dormir. Mesmo no dia seguinte, acordando com aquele fantasma ainda ali, ele resolveu simplesmente seguir a sua rotina normal e fingir que aquilo ali não estava acontecendo. E indo para a escola, ele acabou encontrando seu amigo Sung, e ambos estavam indo para a sua sala, até que eles resolveram ver a sua amiga Jo Young. Ela estava treinando, já que ela estava disputando por uma bolsa de estudo. A mesma estava muito feliz vendo eles e acabou se descuidando e torceu o pé. Sabendo que na próxima semana teria uma corrida, Kuli disse para Jin que iria ajudá-lo. Basta ele levar até um lugar onde ninguém poderia ver ele tratando ela. Ao carregá-la até a enfermaria, a Kuli dizia que se ele introduzisse uma seringa precisamente para comprimir a lesão, aquele ali poderia desinchar a lesão e fazer com que ela pudesse correr na próxima semana. Lógico que aquele ali era loucura, né? E com muito esforço ele acabou seguindo o conselho de Akule. Quase cometer o maior erro da sua vida tratando uma pessoa sem ter conhecimento médico, ela não sabe porque ela apareceu logo para ele e ele não sabe porque ele está vendo ela. A Kule sempre quis voltar a ser médica, sempre quis voltar a tratar as pessoas. Será que ele vai utilizar o talento dela para ajudar as pessoas? Doutor Li Han, a gente sabemos que esse mundo ele é repleto de segredos, mas vocês já imaginaram vocês perdendo o livre-arbítrio? Li Han não entendeu por que isso aconteceu com ele, já que de repente uma tela apareceu perante os seus olhos. Como qualquer pessoa sensata, antes de mostrar qualquer sinal de perda de sanidade, ele resolveu fazer alguns exames. Tanto o hemograma quanto a ressonância, ambos não deram nada, apontando que ele estava em perfeito estado. Como homem da ciência, já que ele estudava no hospital escola, ao chegar na Universidade Wuhan, que era uma escola hospitalar que ele fazia parte, existia uma garota que era uma gênia de diagnóstico. E sabendo que ele não poderia mostrar nenhum sinal de perda de sanidade, essa garota ela era muito afim de Lin. E ele acabou até usando isso para tentar tirá-la do laboratório, já que essa garota falou que criou um bata sistema que poderia dar diagnóstico psicológico para as pessoas. Percebendo que isso poderia ajudá-lo muito, Lin acabou fazendo com que ela saísse do laboratório, para que ele ficasse sozinho, para que ele pudesse mexer nos seus dados, né, já que ele não queria falar que ele estava ficando louco. Assim que ela saiu, ele resolveu botar todos os seus dados e os seus códigos, os seus números, para poder ver se o sistema ia dar algum sinal de diagnóstico de sanidade para ele. Mas o sistema diz para ele que ele estava em perfeitas condições, ele estava muito sã, até mais que a maioria das pessoas. Já sabendo que não teria mais como correr, ele finalmente resolveu aceitar e clicar no botão que apareceu de missão cumprida na sua tela de sistema. O sistema dizia para ele que como ele concluiu a missão, ele recebeu um prêmio. E esse prêmio seria um prêmio de melhoraria de sutura, que é uma sutura muito antiga, que era uma sutura de nível Deus. Lógico que ele poderia melhorar essa sutura com outras missões que ele fosse fazendo. Por ele já ter feito várias suturas diferentes, ele resolveu testar essa técnica. Era uma técnica simples, porém era perfeita. Ele se sentia como se ele estivesse compondo uma música quando ele fazia ela. A cada ponto daquela técnica, ela era milimetricamente bonito de se ver. Lin ficou pensando que até onde essa ilusão que trouxe em seus olhos o levaria para o mundo real. Se isso também poderia ajudá-lo a desvendar a medicina. Coincidência ou não, no teste que ele estaria fazendo na sua escola, a seleção para os novos alunos para ganhar bolsas em novas áreas, para que esses alunos pudessem ganhar essas novas bolsas, eles teriam que fazer um teste. O primeiro teste era sutura, mas não seria tão fácil assim. Teria um cirurgião muito renomado avaliando aquele teste. Como esse manhwa é novo, né? Eles não estão traduzindo para português por causa que está acontecendo essa parada tudo aí. Ele não tem muito capítulo, lógico. Em inglês tem muito capítulo, se vocês quiserem ler em inglês. Mas eu vou deixar para vocês como é que ele vai usar esse sistema aqui de medicina para o médico divino urbano. A história se inicia com um homem gentil que viu um presságio de uma moça que deambulava pela rua. Ao avisá-la que a mesma estaria marcada com sangue, ele decidiu dar uma dica para ela, que se ela sangrasse alguma parte do seu corpo, essa vingança por sangue que estaria sobre ela, a deixaria e ela teria uma vida normal. Aquela mulher achou que ele seria simplesmente um amante de pessoas que vejam mulher menstruando, e acabou chamando ele de safado, achando que ele realmente estava fazendo aquilo simplesmente como uma safadeza por ver uma mulher na rua. Nosso protagonista, entendendo que ela não veria ele como uma pessoa gentil, ele se perguntava que como que as pessoas mudaram em 5 anos. Já fazia 5 anos que ele não pisava na cidade de Jingxing. Ele até se fez uma pergunta, ele se perguntou, será que todas as mulheres dessa cidade são assim? Ele queria muito vir a esse lugar, já que ele teria uma vingança que ele teria que cumprir nessa cidade. Mas primeiro ele teria que cumprir o pedido do seu mestre. Antes de conhecer o seu mestre, que reside em Kulanshin, o protagonista se recorda do seu passado. A família dele, que era a família Eika, que ele vivia, era uma família muito feliz. Mas tudo mudou depois daquele dia. O seu pai era um homem gentil e ele viu uma moça que estaria em perigo. E ao ajudar essa moça, ele acabou criando uma inimizade com o pessoal da capital. E o seu ato, que seria um ato de bondade, se tornou um ato de desafio.
Os covardes da capital aproveitaram que estaria tendo um banquete para celebrar a família Ei e conseguiram aniquilar todos ali, inclusive o seu pai, e a sua mãe acabou falecendo também no processo. O nosso protagonista foi a única pessoa da família Ei que sobreviveu, e ele tentou pedir ajuda para os seus compadres que apoiavam a sua família para que eles ajudassem ele na sua vingança. Só que todos se acovardaram e fingiram que não aconteceu, levando o nosso protagonista a ir sozinho se vingar dos seus agressores, porém ele era muito fraco perante aqueles artistas marciais, e ele quase morreu afogado, já que o cara queria jogá-lo no rio para que ele morresse pela correnteza. Ele acabou sendo salvo pelo seu mestre, que era um grande curandeiro. O seu mestre resolveu ajudá-lo a buscar o seu caminho da vingança, mas antes ele teria que ajudar as pessoas. Nosso protagonista tem um poder que ajuda a ver o presságio das pessoas, e o seu mestre dizia que a neta dele estaria em perigo, então ele teria que ir lá ver e ajudá-la a se curar desse presságio que ela estaria. Depois que ele fizesse isso, ele poderia concluir a sua missão. Shen, que era o nosso protagonista, ele era uma pessoa desconhecida, ninguém iria abrir as portas para ele, então ele teria que atrair a neta do seu mestre, a Shin, à força. Então ele usou um pouco do seu poder para que ela viesse até ele. Só que na verdade quem veio foi uma pessoa que ele não via há muito tempo, que era Shunei, que era uma menina que foi a única pessoa da vila que honrou os seus pais no seu leito de morte, que prestou seu respeito. Ele viu um presságio nela, que ela iria atrair pessoas ruins que iriam matá-la. Então ele resolveu ajudá-la usando a sua medicina para ajudar uma velha amiga, que era uma medicina que ajuda as pessoas, mas com pancadaria no meio. A doutora fantasmagórica. Poucas pessoas têm medo da morte. Feng era a líder de um culto especialista em envenenamento e assassinato. Ela estaria simplesmente numa missão tranquila, que era sorbar uns dados de uma organização perigosa. Era tranquila para ela. Porém, ela não foi a única pessoa contratada para esse serviço. Sem se preparar para aquela missão específica, sendo que ela não notou que o nível de periculosidade seria muito grande, já que teria outro assassino lá junto com ela, ela acabou escorregando do térreo do apartamento e caindo lá embaixo. Ela teve uma morte patética para uma assassina lendária. E ainda tentando absorver essa morte repentina dela, e pensando assim se ela poderia estar viva ou só alucinando onde ela estaria, isso acabou sendo interrompido, já que teria um homem sem escrúpulo tentando tocá-la. Sendo uma assassina lendária como ela é, ela simplesmente interceptou ele rapidamente, o matando. Ela notou que o corpo dela estava muito fraco. Ao deambular pela sala, ela percebeu que tinha um espelho, e quando ela olhou naquele espelho, o reflexo daquela pessoa não era o dela. Como ela ainda estaria no limbo entre a vida e a morte, ela pôde ver a alma da dona daquele corpo, aquela pessoa se chamava de Feng, e ela resolveu se comunicar com ela. E ela disse que seu nome era Feng Jingjin. Ela era para ser a nova líder do culto Feng, mas a sua irmã mais nova acabou traindo ela e roubou seu marido. Além de ter feito isso, esfolou o rosto dela, a deixando feia, e depois disso ainda vendeu para um bordel, e ainda botaram ela longe da família dela, para que ninguém pudesse saber esse crime que essa irmã dela fez. E antes que ela pudesse ser tocada por algum homem, sem ter o consentimento dela, ela acabou se matando para que isso não pudesse acontecer com ela, assim acabando com seu sofrimento. Para sua alma descansar em paz, ela pediu 2 desejos para Feng, a nossa protagonista. O primeiro era para que, quando ela recebesse as memórias dela, ela não fizesse mal a nenhum dos seus parentes que nunca fizeram nada contra ela. Mas o segundo desejo era bem simples, que fizesse com que sua irmã sofresse o mesmo que ela sofreu, ao ponto da sua própria irmã atentar contra a sua própria vida também. Depois de ouvir os lamentos daquela pobre alma, a nossa protagonista ela sabia que ela precisava fortalecer aquele corpo, já que estaria muito fraco, para que esse corpo se comportasse da mesma maneira que o da última vida dela. Primeiro ela precisaria achar uma boa alma para que ele pudesse guiá-la até uma floresta, que ela soube que lá teria várias ervas. E nessa floresta ela poderia criar um elixir para poder nutrir esse corpo, já que esse corpo é muito fraco. E como que ela vai concluir a vingança dessa pessoa que deixou o corpo em suas mãos, sendo que esse corpo ainda é fraco? Por sorte, ela achou alguém de bom coração que guiaria ela até essa floresta para iniciar a sua vingança e depois ainda se tornar a fantasma médica que cura os enfermos, mas também mata as pessoas que pisam no seu corpo.